Olá, nobres alunas e alunos. Hoje nós vamos falar sobre chavetas. Primeiro, nós temos que entender o que é eixo, que são elementos sobre o qual se assentam partes giratórias de uma máquina e que recebem destas as cargas de trabalho, onde parte é transmitida para outros elementos e parte é descarregada na estrutura da máquina. Para que a gente consiga transmitir o torque, a potência, a rotação do eixo para um elemento ou do elemento para o eixo, a gente vai precisar da chaveta. Está aqui o rasgo da chaveta. Aqui é o eixo e aqui é o rasgo da chaveta. Esses eixos podem ser maciços, vazados, fixos ou rotatórios, de seção circular ou diferentes e geralmente escalonados com duas faces de referência devido ao duplo posicionamento da usinagem. Então, eu posso ter vários tipos de eixos. Por exemplo, no torno mecânico, a gente tem um eixo que é a vara, que é sextavado, o fuso é um parafuso arroscado. Todos esses eixos transmitem movimento e potência. Chavetas são elementos de máquina utilizados para transmitir potência entre o eixo e o cubo, seja de uma engrenagem, de um elemento, de uma peça, e aí vai. As chavetas são fabricadas geralmente em aço dúctil. Sua geometria é escolhida em função do tipo de solicitação e de movimento que será transmitido. É importante salientar que a chaveta é um dispositivo de tipo fusível. Se eu tiver uma sobrecarga, é muito importante que a chaveta seja rompida e não a engrenagem ou o eixo distorcido. Por isso, ela é calculada de forma que eu transmita aquela potência. Entretanto, se eu tiver uma sobrecarga, ela que vai ter que ser rompida, porque fica muito mais econômico, fácil de eu fazer uma nova chaveta. Professor, o senhor está falando tanto em chaveta, está aqui, ó. Imagine o eixo, imagine a engrenagem, e entre o eixo e a engrenagem existe, ó, essa pastilhazinha. Esta pastilha é a chaveta. Eu tenho um rasgo no eixo e um rasgo na engrenagem. Daí eu tenho como transmitir o movimento do eixo para a engrenagem ou da engrenagem para o eixo, tanto o movimento rotacional quanto torque. Suas dimensões são calculadas em função do diâmetro do eixo e potência transmitida. Vocês têm uma disciplina que é elementos de máquinas, e aí lá vocês calculam a potência transmitida, devido à potência transmitida, vocês sabem as dimensões da chaveta. A união da chaveta tem a grande vantagem da gente montar e desmontar. Quando danificado ou o elemento rotacional, ou a engrenagem, ou o eixo. A gente pode não desperdiçar os dois. Nós temos chavetas embutidas, o rasgo dentro do eixo e o rasgo dentro do cubo. Aqui está dizendo as dimensões, ó. A altura da chaveta, a base, a largura da base e o comprimento. De acordo com o diâmetro do eixo, nós vamos ter a largura e a altura da chaveta. O comprimento vai depender da potência, só que ela não adianta ela ser maior do que a largura do cubo. Quanto você ter o diâmetro do eixo, a gente vai ter, ó, que a chaveta vai ter essa dimensão aqui, ó, vai ser o diâmetro menos T1. E o rasgo no cubo vai ser o diâmetro mais T2. Por quê? Porque não é só a espessura, a altura da chaveta que importa. Vai ter altura e uma certa folga, um pouquinho de folga, senão não dá para montar. Temos a chaveta plana, em que ela não é embutida. Ó. Eu venho aqui pelo lado de fora do eixo, eu posso bater ela e ela vai entrar aqui.
Do mesmo jeito, a mesma dimensão, ó, o diâmetro menos T1 e o diâmetro mais T2. Base, altura e comprimento. E a chaveta de cabeça. Essa chaveta ela tem uma inclinaçãozinha, que na hora que eu vou entrando aqui, ela vai dando interferência. Eu vou batendo nela e ela vai travar os elementos, tá certo? Ela tem essa cabecinha aqui. Tabela de proporcionalidades das chavetas. Se o diâmetro está entre 6 e 7, eu estou dizendo que a largura da chaveta tem que ser 2 e a altura 2. T1,2 e T2, 2. Você lembra como é que é esse T2, 1? Você lembra que aquelas alturazinhas, ó, onde é que está o T1 e o T2? Observe que eu vou ter essas informações aqui. Na hora que eu tenho, sim, aí o que acontece? Para diâmetro até 12, não existe, não é aconselhável produção de chaveta de cabeça, né? Não é interessante. Ela só vai ser interessante a partir de diâmetro de 12 milímetros até 75. Chaveta com 33 milímetros, está aqui, ó. Eu vou pegar a largura com 10, a altura com 8. Professor, e quanto é que é o L? O L vai depender do torque que eu vou transmitir, tá certo? T1 e T2 está aqui as diferenças, as dimensões. Tem a chaveta meia cana, dizendo aqui o diâmetro do eixo, a largura, quanto é que é a profundidade do rasgo que eu tenho que fazer, que é esse H aqui, ó, T menos T1, e o diâmetro mais T2, do mesma lógica. A diferença é que quando eu vou produzir essa chaveta, a chaveta de embutir, eu vou com a fresa de topo. E aqui eu vou com a fresa cilíndrica. É mais prático produzir essa chaveta, que é só descer uma vez até a profundidade indicada na tabela. Eu encosto a fresa, girando. Quando tocou no eixo, eu vou descer a profundidade que está sendo indicado lá na tabela. Então, essa chaveta Woodruff. E aqui está dizendo ó, os diâmetros do eixo, quais são as indicações, a largura e altura, T1 e T2, o comprimento, todas as informações. Tá ok? E ainda tem essa chaveta Shaft-Shep, que ela é para elementos de máquina de pouca transmissão de potência. Eu só faço rasgar os eixos e inserir a chaveta. Ela não vai aguentar muito torque, mas é prática de montar e desmontar. Tá ok? Só para critérios de vocês algum dia se deparar com esse tipo de chaveta, já saber que existe ela. Então, está aqui o diâmetro dos eixos, os valores de F e de T e o valor que você vai usar no W. Então, só para a gente ter noção. Até breve.